Eu disse no início que quem nos acolhia é a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. E a Sagrada Família devia fazer aquilo que toda família judaica fazia. Domingo, no sábado, que é o dia dos judeus, o pai reunia a família e ele lia a palavra de Deus, claro, passagens do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, ou um profeta, e depois rezava os salmos. Nós fizemos o mesmo, ouvimos a palavra de Deus, que ilumina essa celebração de encerramento do cerco de Jericó 2021. Começamos ouvindo Isaías, que lá no século XVI, século VI antes de Cristo, época de muitas dificuldades na vida do povo judeu, dificuldades internas, problemas de divisão entre tribos, entre grupos, problemas externos de países vizinhos que queriam entrar ali onde eles moravam para fazer deles escravos. Nessa situação, o próprio Senhor ensinou o povo a pedir: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. O próprio Senhor, ele gosta de ser solicitado. Ele tudo sabe, mas o próprio Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então Deus gosta de ser solicitado. E hoje, sem dúvida, Ele nos ensina a pedir: Senhor, olha nossas famílias, que já normalmente tanto sofrem, mas nessa pandemia talvez foi o grupo que mais atingido. Muito desemprego, muita carência, a convivência nem sempre foi fácil, porque todo mundo ficou um pouco mais cansado, irritado. As crianças perderam aquele contato com outras crianças. Os adolescentes, então, nem se fala, se isolaram, não porque quiseram, mas aquele jovem adolescente que gosta de se relacionar, quanto sofrimento. Então, hoje, nós somos ouvintes do Senhor e dizemos: Senhor, ouvindo o teu pedido, nós pedimos, salva as nossas famílias, que de todo esse sofrimento nasça muita coisa boa para cada uma delas. Depois, na carta aos Hebreus, ouvimos que o sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Se há uma missão que é importantíssima na vida e no ministério dos sacerdotes, essa missão é cuidar das famílias. De famílias boas, de famílias santas, nasce uma sociedade boa, uma sociedade santa, nasce vocações, nasce cristãos líderes, nasce tudo aquilo que existe de bom no mundo. E ouvimos depois o evangelista Marcos nos falar do momento da vida de Jesus. O simpático Bartimeu, Bart significa filho, filho de Timeu, ele, ouvindo que Jesus passava, gritou. Por que ele gritou? Porque ele era cego. E cego, entre os judeus, era considerado o pior tipo, porque não podia ler a palavra de Deus, imagina, que desgraça. E pedindo esmola, quer dizer, alguém, olha, não tem nada aí, tem que se ainda viver à custa da sociedade. Então era uma classe desprezada, como ele devia ser. Ele pensou, ou aproveita agora ou nunca. E gritou: filho de Davi, tem piedade de mim. Mas imagina a força do grito para incomodar todo mundo, porque o evangelista fala de 2 vezes. Mas imagina, ele deve ter pedido, sei lá, de quantas vezes, gritando com confiança: tem piedade de mim. Interessante, todo mundo se incomodou, até queriam que ele fosse calado. Jesus não. E mais interessante, Jesus vai com ele e pergunta: o que queres que eu faça? Mas estava na cara que ele queria ver. Por que Jesus pergunta? Ele gosta de ser solicitado. Ele conhece os problemas de nossa família, mas se alegra quando a família se reúne para lhe pedir aquilo de que ela precisa. Ele não se incomoda. Às vezes tem gente que diz: eu peço demais, cansei Deus. Nunca a gente cansa Deus. Quer uma prova? O Pai Nosso.
Olha os pedidos que Jesus nos ensinou a fazer, imensos, grandes. É assim é Deus. Gosta de... Porque quando eu peço a Ele, eu estou dizendo, Tu és o Senhor, poderoso. Eu sou pequenino, pobre. Vem em socorro de mim, que sou teu filho, tua filha. Vem me ajudar. Como é que Deus, para quem nada falta, que não perde nada dando os seus dons, vai deixar de atender nossos pedidos? E mais ainda, uma família que se une, que reza unida, por exemplo, o terço, e lê a palavra de Deus, que beleza. Família que reza unida, permanece unida, já dizia um famoso pregador canadense. Então, Deus nos reúne aqui, melhor, a Sagrada Família nos acolheu. É possível que alguém já tenha falado sobre isso, dos dias aqui de pregação. Mas veja, interessante, Deus pediu muita coisa difícil para o seu filho, muita coisa. Primeiro que ele se encarnasse, assumisse a nossa natureza humana, o que não é nenhuma grandeza para ele. Ele, o Deus, se rebaixa, assume a nossa natureza, com todas as limitações humanas, menos o pecado. Deus pediu que ele nascesse pobre, numa gruta, lugar de animais. Sabe lá como estava quando eles entraram lá? Deus lhe pediu para ter que ser exilado para o Egito, porque afinal a sua vida estava em perigo. Deus pediu ao seu filho, depois, para enfrentar com amor os adversários, que foram muitos. Deus pediu finalmente a vida do seu filho, que ele derramasse o seu sangue. Tudo ele pediu, muito mais. O que Deus não pediu é que ele nascesse numa família desestruturada. Porque o Pai Eterno, onde nasceu a família, que Deus é família, sabe quanto problema pode ocorrer na vida de alguém que é de uma família desestruturada. Então Deus não pediu isso ao Filho, porque Ele quer famílias santas, unidas. Com problemas? Não existe família humana sem problema. Mas que cresçam enfrentando com amor os problemas, e aí vem o sentido da comunhão, onde todo mundo colabora em busca de soluções. São João Paulo II, que celebramos agora, dia 22, sexta-feira, é conhecido por muitos como o Papa da Família. Ele proclamou solenemente: o matrimônio e a família constituem um dos bens mais preciosos da humanidade. Mais preciosos, matrimônio e família. E ele afirmou também: o futuro da humanidade passa pela família. Se a família for bem, a humanidade crescerá. Se for mal, a humanidade perderá e sofrerá muito. E ele explicou então: é indispensável, são palavras de São João Paulo II, é indispensável e urgente que cada pessoa de boa vontade se empenhe em salvar e promover os valores e as exigências da família. E a verdade é que, na nossa sociedade atual, nenhum grupo sofre tantas repercussões do mundo que o rodeia dentro de si como a família. Imediatamente ali se manifestam os problemas econômicos, sociais, morais, espirituais. E essa onda de permissividade erotizante que domina o mundo tem impacto. Portanto, a família, de um lado, não deixa de ser uma realidade, claro, importantíssima, mas mais frágil, delicada e até certo ponto indefesa. Infelizmente, não poucos trabalham para destruí-la. Aí dando ao nome família outras realidades que não tem nada a ver com o plano de Deus. Deus criou homem e mulher e os constituiu depois, quando o homem deixa sua casa, a mulher deixa sua casa, se unirem, constituiu o matrimônio, a família. Agora, há também, graças a Deus, muita gente que trabalha para a união das famílias, para o bem delas. Vocês, ao longo dessa semana, deram uma demonstração disso, e nessa noite ainda, de uma forma muito particular. Há muitas pastorais, há grupos, há associações
que trabalham em defesa da família e que lutam para fazer aquilo que o Pai do céu quer. Agora, o que sustenta a família? É o sacramento do matrimônio. Sacramento, sinal instituído por Cristo, sinal que nasceu do seu coração e que transmite uma graça especial. Você sabe que o batismo, a confirmação, a Eucaristia são chamados sacramentos da iniciação cristã. Já o sacramento da ordem e do matrimônio são chamados de sacramentos de serviço. O sacerdote, o diácono, o bispo, para servir a comunidade. O casal, para se servirem mutuamente e servirem os filhos. Então, recebendo este sacramento, o casal busca a união dos dois e a geração de filhos. Ora, para isso, necessitam da graça de Deus. E Deus nunca deixa de dar suas graças para quem lhe solicita, para quem lhe pede. E a presença de Jesus em Caná da Galileia é a maior prova de como Jesus via esta união. Interessante, o primeiro milagre, quando manifestaria a sua divindade, foi no ambiente de uma família, de um casamento. Mais do que o próprio milagre, a grandeza daquele momento é a presença de Jesus, que diz mais do que qualquer outra coisa. Então, doravante, a união dos dois garante a presença de Jesus. E ele disse, quando 2 ou 3 pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei no meio delas. Quanto mais as pessoas se reunirem em seu nome, mais forte é essa presença. Então, a família, por isso, é chamada de igreja doméstica. É o primeiro local onde a criança deve aprender a louvar o Senhor, a conhecer Deus, a amá-lo, a lhe pedir perdão, a se comprometer com Ele. E é interessante também que o matrimônio de homem e mulher é sinal, é símbolo da união de Cristo com a igreja, sua esposa. Quem desenvolve isso muito bem é o apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Imagine, então, a família, nós formamos a esposa de Cristo, que Ele quer ver ela bela, porque trabalhar. A família é a primeira escola do amor. Isto é o lugar para a gente aprender a se doar. Se deixar uma criança sozinha, sem educação, sem formação, a tendência é ser egoísta, querer ser o centro de tudo. É na família que ela começa a aprender que viver é saber repartir. Repartir o tempo, repartir o amor, repartir o coração. Porque se é importante, pois, garantir aos filhos o alimento, a educação, tudo aquilo que vai ajudar no seu desenvolvimento, mais importante é criar um ambiente em que a criança aprenda a rezar. Eu não conheço, digo isso com toda sinceridade, a realidade aqui de Jaraguá e região, que estou voltando agora, depois de 9 anos em Salvador, mas eu vejo com muita tristeza que em muitos lugares a criança que chega para a primeira comunhão não sabe nada. Os pais perderam os melhores anos para formar o coraçãozinho do filho voltado para o pai, para a mãe. Não falte, pois, a oração na família. É isso que renova, que estabelece. Ah, mas é difícil. Ah, mas... Sim, é difícil. Tem que ter disciplina. A gente sempre encontra tempo para aquilo que a gente acredita que é importante. Estabelecer um momento de oração. Seja a oração isso que for, a oração que quiser escolher, mas rezem juntos. A oração, esta oração tem uma força que a gente nem pode imaginar diante de Deus.